Nós completamos 2 anos de um golpe parlamentar que foi construído desde o momento em que o povo brasileiro decidiu democraticamente, por 54 milhões de votos, conceder um mandato presidencial à presidenta Dilma Rousseff. Este grupo, que perdeu a eleição em 2014, passou a trabalhar a desestabilização da economia brasileira, construiu, incluindo a eleição de Eduardo Cunha e o grande líder das pautas bomba e também do processo de desestabilização democrática do país, construiu as condições para desestabilizar a economia brasileira e gerar as condições para aquele triste domingo de 17 de abril de 2016. Muitos brasileiros foram iludidos naquela data. As promessas eram de que aquele era o caminho para recuperar a crise econômica fabricada pelos que perderam a eleição e pelos que desestabilizaram a economia brasileira durante 1 ano e 6 meses, trabalhando na ideia do quanto pior, melhor. Temer foi colocado na presidência da República e hoje o que mais me impressiona é que aqueles 360 deputados que colocaram Temer na presidência não sobem à tribuna para defender o governo Temer. A crise institucional, econômica e política é gravíssima, deputado Paulão. Deputado Patrus Ananias, Vossa Excelência, que foi ministro do Desenvolvimento Social, dentre outras áreas, nos governos Lula e Dilma. O Brasil hoje assiste àquela que é uma das demonstrações mais cabais, dramáticas e tristes de uma desestruturação das políticas públicas de saúde, de assistência social e de educação, que é o crescimento da mortalidade infantil. O Brasil reduzia a mortalidade infantil ano após ano, durante mais de 16 ou 20 anos. E este governo irresponsável de Temer, com o congelamento dos investimentos públicos, gerou, dentre outras coisas, uma crise de renda, de desinvestimento na saúde pública, de falta de cuidado com as políticas que protegem a primeira infância, gerou a retomada do crescimento da mortalidade infantil. É um dos dados mais vergonhosos que este governo do golpe produziu até agora, e olha que são inúmeros os dados vergonhosos deste governo que vocês constituíram. E, aliás, quero aqui fazer o parênteses mais uma vez. Não venham dizer que Bolsonaro, Alckmin, Rodrigo Maia, Meirelles têm visões diferentes, porque, na realidade, estas pré-candidaturas à presidência representam este governo que aí está. Estas pré-candidaturas de Bolsonaro, de Meirelles, de Alckmin, de Rodrigo Maia, representam o núcleo que organizou o golpe que jogou a economia brasileira nesta crise que nós estamos vivendo. Os últimos dias nos trazem à tona, graças ao movimento cívico dos caminhoneiros que trouxeram para dentro deste plenário a pauta para debater a vergonhosa elevação nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A gasolina e o diesel subiram mais de 50% desde que Temer
chegou à presidência. O gás de cozinha subiu mais de 65%. E aí vem alguns e dizem: a solução é retirar a CID. Pois eu quero dizer desta tribuna, a CID é um tributo que é parte dele, inclusive dos municípios, que estão em situação pré-falimentar, fruto desta crise econômica, de uma política econômica perversa e derrotada. Aliás, também nesta semana, o presidente, em ilegítimo exercício da presidência, assinou, pasmem, uma medida provisória para terminar com o Fundo Soberano. Fundo Soberano que foi constituído durante o governo Lula e que era mais uma poupança do Brasil com 27 bilhões de reais. Temer assinou uma medida provisória para torrar esses 27 bilhões de reais nas próximas semanas. A economia brasileira está derretendo. E qual é a solução para a questão do preço dos combustíveis? A solução é a Petrobras mudar a política de preços. A Petrobras deve reduzir os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha.